Muito bom dia, senhoras e senhores, tudo certo com vocês? Bruno Mazzoni falando por aqui, bem-vindo ao Clube dos Dividendos e ao Café com Traders e Investidores. Vamos lá falar sobre os principais mercados no dia de hoje, dia 5 de maio de 2020. Pela canhota aqui temos os índices à vista, então destaque para os Estados Unidos, que hoje acordam, ou passaram a noite aí mais felizes. Neutralidade aqui para os índices à vista, tanto do Dow Jones como o S&P 500, mas nos futuros, que eu já passo para vocês, vocês vão ver que estamos subindo até acima de 1% em alguns deles. Europa, subindo mais de 1% no à vista, isso é interessante, deve trazer para nós uma abertura hoje de lateral para a compra, amena, não a compra tão forte como foi a venda de ontem, por exemplo, acima dos 2%, mas deve ser uma abertura aí mais positiva, tá certo? O Japão, grande destaque negativo, com queda de 2,84%, seguido de uma alta de Hong Kong de 1,08%. Conclusão dos índices à vista apontam, na minha opinião, para o dia de hoje, dia 5, como um dia de realização das vendas de ontem, tá? Então não creio numa tendência de queda hoje, e sim no dia lateral, tá? Lateral até com uma possibilidade de subida para você que opera contratos futuros, tá? No mercado de ação é mais complicado ter subida forte, principalmente correlacionado aqui com os índices do mundo, mas para o curtíssimo prazo, que é o futuro, deve ter até uma abertura positiva, tá certo? Vamos lá, passando para a direita aqui do gráfico agora, a gente começa a falar sobre petróleo. Petróleo sempre naquelas oscilações bizarras, né? Então ele voltando aqui para os $30, galera. Isso é importante. Contrato de maio voltando aí o Brent para 29, quase $30. Isso é importantíssimo, tá? E o bruto também subindo para mais de $20. Para nós, notícia boa, tá certo? Então o mercado me parece que vai precificando já a próxima reunião da OPEP, vai precificando também a retomada, ou melhor, o efeito do corte da produção do petróleo. Isso para exportador é maravilhoso, para importador começa a ter um preço justo, tá certo? Pelo menos justo de acordo com o histórico recente do ativo, né, da commodity petróleo. Bom, Brasil fica contente, na minha opinião, acima de $35. Estamos chegando lá, isso é importante, bem melhor do que no meio do mês passado, que atingimos aqui $12. E no final do mês de abril, o Babalu estava valendo mais do que um barril de petróleo. Então isso aqui é importante, mercado voltando à normalidade, tá certo? Passando para os contratos de metais, tá? O que nós temos aí? Ouro hoje caindo, tá? Ouro caindo, 0,47, neutro barra queda, tá? E minério de ferro sustentando agora não no $80, mas sim $82. Então aqui a commodity mais resiliente, sem dúvida nenhuma, minério de ferro, tá? Bacana. Passamos para o agrícola. O que nós temos? Cafezão hoje subindo 1%. Tá? Temos também algodão e açúcar. Algodão, soja, trigo e açúcar caindo. Destaque negativo para o açúcar. Açúcar, uma queda muito forte aqui, de mais de 5%. Tá certo? Já soja, trigo agora passou para 1%. Antes estava abaixo. Então, trigo também um destaque negativo hoje, tá? Soja, neutra, algodão, mais de 2%. Então, commodities que alimentam os boizinhos e outras commodities, como algodão, por exemplo, açúcar, caindo hoje, tá? Milho, neutro, barra alta, 0,08. Vamos dar uma olhadinha na proteína animal. Muito bem, galera. Hoje, então, a proteína animal dos porquinhos aqui atingem o meu alvo. Já vou abrir o gráfico para vocês. Então, dito e feito, menos de um mês e o contrato bate o alvo. Como é importante puxar a sardinha aqui. De vez em quando os achômetros da análise técnica funcionam e funcionam bem, tá? Isso é interessante para toda a tese do setor de proteína animal na bolsa. Isso vem lá de fevereiro barra março, tá certo? Futuro de gado de engorda subindo também e o futuro de gado em pé subindo. Então, o que nós temos aqui? A ração desses carinhas caindo de preço, tá? E eles aumentando o preço. Tempestade perfeita para os frigoríficos aqui do Brasil, sem dúvida nenhuma. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico. Há algumas semanas, ou acho que, não sei se faz um mês já, eu tinha comentado com vocês sobre esse ponto aqui, ó, na commodity suína, vamos dizer assim, no futuro suínos magros. Tá? E durante o mês
de abril, nós tocamos ali, certo? E fizemos uma longa cauda. E aí eu comentei com vocês, nesse momento, no gráfico diário, eu falei, galera, aqui pode ser um ponto de extremo suporte para voltarmos ao ponto de extrema resistência, que está em 66.000 a 77. Por price action convencional, tá? Aqui, ó, boom, boom. Tá? Então, exatamente aonde a precificação está agora da proteína suína, eu acho que é o equilíbrio. Tá? Quando tentou avistar acima, logo voltou. Tá certo? Quando tentou aqui ficar para cima, logo voltou. Então, o ciclo, o primeiro ciclo de compra, eu acho que está chegando ao seu fim. Um grande período de lateralização aqui pode ocorrer para, se o mercado continuar comprador, mais uma onda acima do equilíbrio. Então, essa linha amarela aqui, para mim, delimita o equilíbrio. Acima o mercado está comprado, tá? Você pode entender como super comprado, esperando voltar ao equilíbrio. Tá? Se eu fosse um comerciante aqui, um bom preço estaria na faixa dos 77 para travar os meus contratos, porque é lá que ele de tempos em tempos bate. Tá certo? Então é para isso que funcionam os derivativos, né? Uma proteção. E me parece essa leitura que eu faço no gráfico diário, não deu outra, né? Chegou a bater aqui nos 2 pontos de suporte. O mercado financeiro também nos suínos dá aquela migué, então dá aquela rompida sacanagem, e aí bom, veio de linha reta, tá? Nem fez um ombro, cabeça a ombro aqui, não, veio em linha reta e hoje já está sendo negociada dentro dessa faixa de equilíbrio, tá? Dentro dessa faixa de equilíbrio. Então isso é importante, belíssima oportunidade aqui, tá? Foi em dia 6 de abril, tá? Dia 6 de abril. Então, bacana. Voltando aqui para os futuros, vamos dar uma olhadinha agora, deixa eu dar um zoom para vocês no celular, nos índices, tá? Então hoje, para você que opera BMF aqui no Brasil, a gente deve abrir lateral barra alta, tá? Principalmente nas primeiras 1h30 até abrir mercado americano à vista, tá? Interessante dar uma olhada nessa movimentação aqui positiva, uniforme, Europa, Ásia e Estados Unidos. Todos andando aqui muito próximos de 1% e até com destaque para DAX, 1,41. Então DAX à vista, ou seja, médio prazo, longo prazo e também no curto prazo subindo. A Alemanha, realmente os alemães estão otimistas, tá certo? Aqui Japão subindo, no seu futuro caindo no seu à vista, caiu no seu à vista, tá? E mercado americano, que é o mais correlacionado, aberto. Então eu acredito que o índice nosso Bovespa futuro deve abrir nessas condições aqui, ó, entre 0,30 a 0,90, 1% de alta hoje, tá? O que não é maior do que a queda de ontem de 1,77, tá certo? Mas indica aí pelo menos uma recuperação de mais de 50% da volatilidade negativa que nós tivemos ontem. Isso é interessante. No meio do dia, chegou a cair mais de 3%, depois se recuperou no final. Uma errata minha aqui. Bom, passando dos índices então que estão felizes aqui para a nossa abertura, para quem opera a BMF, vamos falar dos juros na ótica do gringo. Então o gringo aqui apressando as vendas, tá? Eu não digo que é tendência de venda novamente, depois do ciclo comprador de abril, que se estendeu aqui até dia 15 de abril, 16 de abril, não posso dizer que é um ciclo vendedor de novo, de novas vendas. Eu acho que é equilíbrio, tá? Eles estão aí realizando não, né? Só mantendo posição, mantendo uma visão, mas com certa neutralidade. Equilíbrio aqui nos contratos futuros de juros desde o contrato passado, né? Então desde aqui da metade do mês de abril, a gente tem um certo equilíbrio ali. Desde abril, praticamente, a gente tem um certo equilíbrio. Então, nada a comentar aqui como instrumento de defesa ou como tendência de queda, de maior queda na Selic. Vamos ver se continuar um aumento aqui muito abrupto, tá? A gente pode precificar aí mais um corte ou especular mais um corte da Selic. Dólar, compra. Então, bolsa para cima, dólar para cima, é esse o cenário se a bolsa conseguir respirar o mês de abril na parte positiva. Eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, né, trazendo o histórico dos meses de abril. Vamos ver se eu lembro de deixar na descrição, de pôr como ticker aqui no final, né, como cartaz no final, mas dólar comprador. Tá certo, galera? Eles tiveram aqui uma realização bem sem tendência, né? Percebam aqui até uma figura gráfica redonda aqui, né? Então não foi uma realização de tendência, de baixa, foi uma realização que logo já
no próprio contrato aqui já voltou. O próprio contrato de abril já voltou a ser comprador e fechou o contrato comprador. Tá? Agora nós temos o contrato de maio. Compras aqui em dólar não tem jeito. Tá? Então saldo positivo tanto no dia como no acumulado. Legal. Passando da compra do dólar, a gente vem para os contratos do índice futuro. Tá? Compra também, só que uma menor compra, não aquela compra de novo. Pode ser que o índice futuro faça esse modelo aqui do índice futuro, galera, né? Pode ser, eu até creio que aconteça algo parecido com o que aconteceu no dólar, só que no dólar de venda. Pode ser que o índice futuro faça esse mesmo movimento aqui, essa mesma barriga, só que na parte compradora. Tá? Na parte compradora, ou seja, fogo de palha pode ter acontecido aqui essa compra. Pode fazer um movimento desse tipo aqui, ó, para voltar a ser vendedor. Tá? Pois bem, passamos aqui do curto prazo, contrato futuro de mini índice, vamos para o fluxo do à vista. E justamente no à vista, você e eu também, que agora também faço parte desse tipo de classe que quer olhar muito o que? Esse acumulado do mês aqui ficar positivo, tá? Ou simplesmente uma compra mais forte. Mas o movimento que os gringos estão fazendo no à vista é interessante para quem está pensando em curto e médio prazo. Começa a ser interessante para quem está pensando em curto e médio prazo. Por quê? Eles tomaram risco, ou seja, realizaram boa parte das vendas na faixa aqui dos 68, 60, no fundo nosso atual. Então eles realizaram algumas vendas, ou seja, esse acumulado aqui diminuiu um pouquinho, tá certo? Voltaram a vender semana passada, voltaram a vender de maneira até veemente, como vocês podem ver, nessa linha aqui verde mais clarinha. Isso aqui foi um movimento que os gringos fizeram semana passada e o preço foi ao contrário, o preço lateralizou e depois até subiu. Tá? Então nesse momento de realização, muito provavelmente eles vão aproveitar para fazer de novo um ciclo de compra, igual esse aqui. Muito provavelmente a gente vai ver essa linha subir. Deixa eu dar uma limpada. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que todo o acumulado de vendas que eles tiveram no segundo semestre do ano passado, junto com o começo desse ano, eles estão começando a zerar. E dentro dessas zeragens, dessas vendas, desses shorts, pondo no bolso essa grana, dentro dessas zeragens, existem já pontualmente uma compra ali, uma compra colar. Ou seja, existe saldo positivo em diversos ativos da bolsa. E aí cabe a nós, ou por mérito de competência, por mérito de sorte, tá, acertar esses ativos. Porque institucional brasileiro está comprado no nosso mercado. Tá? Ele está vendido no índice futuro. E gringo me parece que vai socar a venda, na minha opinião, no índice futuro já para comprar o à vista para o médio prazo. Tá? Ponto para concluir. As novas quedas da bolsa vai ser muito interessante de enxergar se a gente tiver o fluxo gringo comprando e zerando as vendas e a precificação da bolsa caindo, tá? Se desvalorizando. Tá? Por quê? Isso é legal de ver porque vai ter ativos que não vão fazer novos fundos, enquanto o índice, por exemplo, pode ir lá fazer novos fundos. Nos vídeos recentes das ações que eu passei para você, tem ação que está caindo 70% no ano e o índice está retraindo 13%. Então veja o tamanho de gap. Aí que entra a competência de gestores, de traders, de analistas, da gente, investidor de varejo, tá certo? De escolher bem, porque as discrepâncias estão muito grandes. Por mais que o índice Bovespa seja o benchmark, existem oportunidades que estão se valorizando muito mais do que o índice, tá? Bem como depreciando muito mais do que o índice também. Certo? Então, esse movimento é importante porque acabou a sangria, tá, da venda. O gringo parou de vender. Agora já está começando a realizar, porque isso, na minha cabeça, a chance começa a ser cada vez menor de ter novas barganhas, de ter novas quedas abruptas. Tá? Então me parece interessante para quem é stock picker já no curto e no médio prazo, que haja vista aí o setor de proteína, o setor de alimentos, o setor de consumo, né, dando grandes resultados mesmo durante esse período chatinho. Beleza, galera? Então isso aqui é importante. O melhor dos mundos vai ser quando a gente não tiver saldo negativo mais, tá? E de repente a bolsa dá um presentão de uma retração. Bolsa retraindo, saldo positivo do acumulado, quer dizer oportunidade.
por fluxo oportunidade. Por enquanto, ainda é realização, tem muito para realizar esses caras, por isso que pontualmente, ações pontuais podem já estar sendo compradas nesses fluxos compradores aqui. Não necessariamente esses fluxos representam a realização, a zeragem das vendas. Pode representar sim aporte. Tá? Então isso é legal, tá certo? Isso é legal. Pois bem, vamos passar agora para as principais oscilações do dia de ontem. Tá? Quem que eu trago aqui primeiro? As mais negociadas. Destaque nas mais negociadas, deixa eu baixar aqui, ver se tem algum destaque. Embraer. Então a Embraer caindo 10,75%, é muita queda para a Embraer, tá certo? Então destaque para ela, destaque para a Conga, que continua lá ainda forte ali nos R$5, tá? E a OIBR também de novo performando entre as mais negociadas. Legal. Agora as maiores altas, quem que eu tenho aqui? Tasa, né? Taurus com 19,44% com uma bela alta. Tá certo? Seria essa o principal destaque. Seguida da Oi, né? A Oi, 6 centavos para a Oi, é uma alta de quase 10%. Então, destaque para as duas. E eu finalizo aqui com as maiores quedas de novo. Embraer, chato, né? Molhou, não deu certo, miou o acordo com a Boeing. Não sei se todo mundo achava bacana esse acordo, mas de qualquer maneira o mercado precificou negativamente esse declínio do acordo. Pardini aqui distribuiu dividendos recentemente. Vai distribuir dividendos, né? Só que o pagamento, eles colocaram no RI o pagamento sendo para até dezembro, né? Então tem um gap bem grande para esse pagamento ocorrer, vários meses ainda, mas Hermes Pardini aqui como um destaque de queda, tá? Mais de R$1,50 caindo ontem. Esses são os destaques de ontem e hoje eu não trago nenhum podcast, hoje eu trago na verdade um experimento que eu fiz, nunca experimentei, esse cafezão aqui comprei ontem. Tá, para tomar café biodinâmico e orgânico brasileiro, 100% brasileiro, empresa. Então recomendo para vocês, vou deixar aí o link na descrição, certo? O Dia das Mães, quem sabe aí não é interessante você mandar bala se sua mãe curtir café. Eu comprei em grãos porque eu adoro, tá? Mas tem versão em pó também. Eu vou dar o feedback quando chegar. Deve chegar em 5, 6 dias. Então eu vou deixar para você que é Nerds em Café. Esse cafezão aqui me parece ser bem bom, né? Vamos ver. Certo, galera? Fico por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e tá me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo, tá? Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então eu dei uma organizada na descrição dos vídeos, ela praticamente virou uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, certo? Tutoriais e e-books para iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui eu tenho também os cursos, as aulas, online, tá? São aqui 6 aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então essa é a descrição nossa atual, tá bem organizada, dá para consumir bastante, tá? De conteúdo gratuito e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.